Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que é um ministério que faz parte do LVO Luz e Vidas Orientais. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e quero te apresentar algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos um canal chamado Raul Nogueira Canal, que estamos aí com mais de 670 mensagens e você pode entrar ali, estudar, não é? Reciclar, e dúvidas que eventualmente você possa ter, entre em contato comigo, eu vou passar o telefone. Todas as quartas-feiras e sextas estou ao vivo no YouTube, 18h30. Então, na quarta nós estamos trabalhando com a parte de aconselhamento. Tem sido uma benção. E na sexta, sempre eu faço um livro explicando versículo a versículo. Estamos aí em Lucas e muitas pessoas têm entrado, tem sido muito bom. Então, qualquer dúvida que você entre nesses casos, você pode nos perguntar. Mas não mande, vamos dizer assim, não tente falar comigo porque eu não vou atender. Se não está cadastrado, porque tem tanta gente que manda e é bobagem. Então, escreva, ó, eu sou fulano, assisti o seu canal, tal tema, ou estava na quarta, na sexta, e aí nós vamos cadastrar e vamos incluir você no grupo e você vai fazer parte então da gente. Fora isso, o LVO, que é uma missão, aliás, nós estamos indo hoje, dia 5 desse mês, né, que nós estamos, e nós vamos estar fazendo uma pequena missão muito curta, sempre fizemos, mas depois veio a Covid, aí paramos. Agora estamos retomando novamente. Então nós vamos fazer uma pequena missão lá em Santa Rita, no Paraguai, no interior, e vamos estar alcançando pessoas, treinando pessoas, jovens, adolescentes, e estou levando comigo 10 servos de Deus, que serão treinados também. Então, eu sei que você talvez vai pegar essa gravação um pouquinho depois, mas de qualquer forma, ore por nós, mesmo que tenha já passado, agradeça a Deus e ore, porque nós estamos indo em lugar que muitas vezes não tem muita gente falando de Jesus. E nós somos associados com a WH, que é uma missão realmente internacional, inglesa, e estamos em mais de 35 países. E nessa missão nós captamos pessoas que têm chamada, e isso é muito interessante, principalmente se você é profissional e você quer usar a sua profissão, sei lá, você é um enfermeiro, um médico, um dentista ou qualquer outra coisa que queira realmente estar participando da obra do Senhor usando a tua profissão. Nós vamos estar orientando vocês. Entre em contato comigo, nós vamos te apresentar para a pessoa que vai te entrevistar para ver se você tem realmente uma chamada genuína ou é simplesmente aquele romantismo quando houve alguma conferência missionária, a pessoa fica entusiasmada, né? Se realmente é chamada, você vai fazer um curso conosco, eu sou um dos professores, e a minha esposa, e você vai ficar conosco online quando termina essa fase. Então, você será enviado para o Paraguai, exatamente. Em uma base que nós temos lá. Não é o lugar que nós vamos agora, mas ali você vai ter uma experiência de campo, de verdade. Vai caminhar com missionários de carreira, não é? E se no final do treinamento você continuar com convicção, então você será enviado para o país que realmente Deus colocou no seu coração, tá bem? O nosso WhatsApp 11 999 11 5272. Entre em contato, mas como eu disse, escreva, ok? Escreva. E nós vamos estar realmente encaminhando você ou respondendo as suas questões, tá bom? E nós vamos iniciar com oração.
Pai, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos e reconhecemos a nossa total incompetência diante de tantos, ó Deus, que hoje têm proclamado um evangelho falso. Nós somos meros instrumentos e colocamos essa manhã nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja nos dirigindo, que possamos falar o que a Tua palavra diz ou não aquilo que eu acho. E abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui, minha esposa também, aonde estiver, meus filhos, netos, a bisnetinha, todos que vão fazer parte dessa viagem para alcançar e treinar e fortalecer pessoas lá no Paraguai. Abençoe também aqui o pessoal da técnica que está cuidando para fazer esse podcast e também meu filho. Nós te louvamos, te agradecemos por tantas bênçãos e são tantas que não dá para contar. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meu jovem. Quer dizer que hoje você veio substituir a mama. É verdade. O que estão fazendo? O que está vendo assim que você disse que não falta? Então, quando surge um projeto novo, aí tem toda uma implementação que tem que fazer, né? Então, você tem que mexer no site, você tem que mexer no anúncio, você tem várias etapas de implementação para você começar realmente a fazer no Google, né? Fazer o anúncio. Então, você tem que configurar várias coisas, né? Então, é um processo aí bem extenso, né? Então, muitas vezes tem que ter uma dedicação total, né? Muito bom. E fora isso, a parte espiritual, como é que tá indo? Tá indo bem. A gente deu uma paradinha um tempinho aí, mas... Paradinha em quê? Não, que eu gravo vídeos, né? Tá. Mas a gente deu uma paradinha, mas a gente vai retomar de novo, se Deus quiser. Tá bom. Para o pessoal que precisa ter uma empresa mais visível, como é que eles podem entrar em contato com você? Tem o meu telefone que é o 11 94723 1984. E aí você vai ajudar essa pessoa a realmente ficar mais visível no mercado. Porque assim, como o consumidor hoje mudou, né? Hoje o consumidor, você não pode mais depender de indicação, né? Então assim, as pessoas hoje elas compram através de pesquisa, né? Então elas pesquisam primeiro no Google, né? Depois ela faz uma comparação entre aquilo que ela pesquisou, né? E ela vai comprar daquele que foi mais persuasivo no anúncio e conseguiu dentro do site comunicar coisas que para eles são importantes, entendeu? Então a pessoa vai analisar o custo-benefício, ver se realmente a empresa entrega a solução que realmente ela quer, e aí ela, vendo que realmente o site é bem profissional, que passa todas supre as necessidades dela, né? Aí ela entra em contato, né? Ela conversa. Se ela sentir segurança no atendimento, aí ela vai fechar, entendeu? Então é um processo que vai desde o anúncio até o atendimento. Logicamente que a gente não mexe com atendimento, mas a gente sempre indica que realmente você... Você instrui a pessoa no que fazer. No que fazer, que é importante, né? Muito bom, muito bom. Querido, você não estava, mas nós também terminamos o capítulo 10 de Romanos. E esse capítulo 10 eu estava falando para o pessoal que nos assiste, que é uma das passagens que nós usamos para evangelizar. Tá? E eu vou dar uma pequena recordada, né, alguns pontos importantes, para que você e eu possamos então dar continuidade, e a gente vai entrar no capítulo 11. Esse capítulo que está aqui vem bem a calhar hoje naquilo que eu estou falando, porque, como eu mencionei no início, nós estamos indo para o Paraguai. Sim. Exatamente fazendo o que está escrito aqui. Né? Nós vamos estar lá, vamos atingir jovens, adolescentes, adultos, dando primeiro treinamento, né? A gente vai fazer uma introdução que resgata
três coisas, né? O homem, o que aconteceu desde o início e qual a situação do homem hoje no mundo. Também o que é a igreja, que não tem nada a ver com porta, janela, etc., né? Uhum. O que é a igreja e quem é Jesus de verdade. Uhum. Depois disso, então, nós vamos dar um treinamento de evangelismo e de discipulado. Uhum. Isso sempre a gente faz na parte da manhã e depois a gente sai, depois do almoço nós saímos para realmente evangelizar. Tem pessoas que têm um medo danado, né? Tem a vergonha. Não evangeliza nem aqui no Nem Brasil. aqui, quanto mais lá, né? E ainda em outra língua, né? Outra língua, é E desafio, é hein? interessante, eu estava conversando com a Priscila na festinha da netinha do Gabriel, meu irmão, e ela foi com a gente para fora. E ela falou assim: pastor, nunca mais a minha vida foi a mesma. E não é mesmo. Uhum. Pessoa que vai para fora e evangeliza lá, e vê pessoas sendo libertas, sendo transformadas, não é? Não é mais a mesma. Então, quando volta, ela descobre que ela tem um campo missionário onde ela está, Sim. na sua área alvo. Bem, então capítulo 10, ele começa colocando, principalmente versículo 3, dizendo: porquanto desconhecendo a justiça de Deus. E a justiça de Deus tem um nome. Qual seria esse nome? Quem é a A justiça? pessoa? Tem um nome. Jesus? Jesus é a nossa justiça. Então, Uhum. ele é o próprio Evangelho vivo. Uhum. Nós temos a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus viva, né? Uhum. Que é o verbo. E o verbo se manifestou aqui. E entre nós, né? Foi Uhum. apalpado, ouvido, né? Então, Paulo está falando com respeito ao povo de Israel, que foi visitado pelo Senhor e não percebeu, né? Poucos perceberam. Então ele fala: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, os rituais da lei e outras coisas que eles somavam, conforme está em Colossenses, inclusive, juntando paganismos, né? Cabala, que vem lá da Babilônia, e outras coisas, né? Então, procurando estabelecer a sua própria o quê? Justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Por quê? Por que você acha que o mundo, não só o povo de Israel está citado aqui porque Paulo está se referindo especificamente a ele, mas por que o mundo teima em desconhecer a justiça de Deus, que é Jesus? Bom, eu estava lendo um tempinho atrás e eu falei, poxa, por que as pessoas muitas vezes elas fazem um ídolo que é de barro, né, e coloca ali e muitas vezes ela fica adorando aquilo ali, né? E assim, aí pelo estudo que eu vi, é que as pessoas tendem a manipular, querem manipular as situações, entendeu? Então, elas criam o Deus dela, onde ela, se o Deus não fez o que ela quer, coloca ele de cabeça para Já vi baixo, dentro d'água. né, dentro da água. Então, assim, Santo Antônio, tadinho, né? o homem, ele, assim, não só com Deus, assim, se você colocar o copo aqui, você vai ser abençoado. Aí o cara põe. Entendeu? O cara põe. Então, Muito místico, né? então o homem ele tende a querer fazer coisas para conseguir coisas. E ele quer fazer do jeito dele. Ele não quer se submeter a um Deus que realmente fala: você tem que fazer tais coisas para me agradar. E isso é uma coisa que a gente falou da outra vez. É que o homem ele tem a tendência de querer a glória para ele mesmo, entendeu? E aí ele cria deuses falsos, entendeu? Que fazem exatamente aquilo que ele quer que faça. Um E a Deus gente, segundo a sua imagem e e a semelhança. gente vê isso acontecendo até em igrejas evangélicas, onde a pessoa dá o dinheiro e, não, Deus tem que fazer isso porque eu dei o dinheiro, entendeu? Então, isso está acontecendo em diversas formas, em diversos Manipulação. formatos,
onde a pessoa quer manipular Deus, só que Deus não é manipulado, né? Você, na verdade, você tem que se submeter a Ele, né? Você tem que ter o Espírito Santo, e Ele vai te guiar, né, para algo que Ele quer que você faça. Uhum. É totalmente diferente do que o homem quer, entendeu? O que o homem faz chama-se religião. É o homem tentando se religar com Deus segundo aquilo que ele acha. Uhum. Agora veja bem, fora isso que você falou muito bem, parece que o homem tem uma tendência de ter que ver para crer. Uhum. Ele tem que sentir algo, né? Como se aquilo realmente tivesse um poder que ele mesmo está dando, ele está passando, né? Você entra em algumas casas, você vê elefante virado com bombom Uhum. na entrada, ou carranca, ou pedras, ou seja, uma gama de coisas místicas Uhum. que as pessoas emprestam para essas coisas algo que realmente não tem sentido. A lógica já diz que aquilo é uma baita de uma bobagem. Uhum. Mas o homem teima. Por quê? Porque se ele se sujeitar à justiça que vem de Deus, Uhum. ele sabe que ele vai ser cobrado naquilo que ele está fazendo de errado, Uhum. naquilo que ele está gerando, né? Gerando coisas assim terríveis, né? Então a gente percebe pessoas hoje que têm um comportamento que você fala, não é possível, como é que pode, né? Recentemente, não, eu fico pensando assim, como você olha uma pessoa, jovem ou adulta, não importa, ele fala, ele tem um comportamento social aparentemente legal, bom, né? Mas ele acaba fazendo coisas tão fora do normal que você fala, mas como é que pode? Bom, todo dia saem coisas absurdas, mas recentemente algumas, um pai e mãe, olha o que o cara fala. Sai a mãe procurando até repórter, meu filho desapareceu, né? Desapareceu. E pessoas estão pedindo resgate e tal, né? O cara, eles tiveram a coragem de pegar o garotinho e colocar dentro do porta-mala. E o garoto ficou ali, eu acho, não sei quantas horas, muitas horas, né? Meu Deus. E na polícia, na conversa, o policial é bem vivo, né? Acabou percebendo que sempre estava muito preocupado com o carro e tal, tá ali perto, não sei o quê. Abre o porta-mala. Não, abre o porta-mala. Quando abriu, o garotinho estava lá dentro. Por quê? Porque ele tinha se envolvido com dívidas, não sabemos exatamente como, né? E se envolveu com agiota. Sim. E se não paga, morre, né? Então ele montou um esquema para ver se as pessoas o ajudassem, enviassem recurso Entendi. para que ele pudesse pagar a dívida. Olha só. É, tem outros casos assim que um pai aparentemente amoroso com o filho, normal, né? Os vizinhos falam, não, o cara é bom, sempre o filho estava com ele, separado da esposa e tal. O pai vai numa ponte e joga o filho na água. Não, sabe? São os troços assim que eu fico pensando, como pode? Pode. Porque a natureza do homem é terrível. Por isso que não adianta religião, religar, o homem tentando se religar com Deus. Uhum. Precisa de algo que vai mudar ele de dentro para fora. Qualquer filosofia, qualquer coisa que o homem possa bolar, sempre é nível de alma Uhum. e corpo. Uma coisa que eu E queria o falar, problema é o espírito, né? uma coisa muito importante que eu queria falar, que até a gente conversou até no sábado, né, quando a gente faz a reunião, é que o homem, ele por ser egoísta, e querer a glória para ele mesmo, ele traz para ele a ira de Deus. Uhum.
Então, o homem fica perguntando, por que as coisas não dão certo? Por que eu não estou crescendo? Justamente por causa disso, que o homem ele quer fazer a religião dele, quer fazer os atos dele, entendeu? Por causa do egoísmo dele. E aí, com esse egoísmo, Deus, ele se ira contra o homem, e aí o que acontece? O homem, ele tem Deus contra ele, e as coisas ficam cada vez mais difíceis, porque ele está fora da vontade de Deus, né? Imagina a ira de Deus, né? E aí ele tem um inimigo também que também quer a destruição dele, entendeu? Então, e fora que, por exemplo, se a pessoa tá com problemas espirituais, então assim, a pessoa tende a ser cada vez mais destruída. E a gente vê que a sociedade de hoje tá aumentando a depressão, tá aumentando tudo essas coisas aí, porque o egoísmo tá cada vez mais infiltrado nisso aí, entendeu? Onde ele quer se satisfazer, quer fazer a vontade dele, do jeito dele, entendeu? Muito bom. Bem, então, diante de tudo isso que nós conversamos, existe uma saída. E essa saída não é um ritual, não é você fazer alguma coisa, dar alguma coisa, né? Frequentar alguma coisa. Não, nada disso resolve. Tudo que eu citei não vale nada. É feito pela alma e pelo corpo. A solução que transforma e transformou a minha vida e a sua e de muitos tem um nome que chama-se Jesus. E ele cita já a partir do versículo 8, dizendo assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, isso é muito diferente de uma religião feita pelo homem. Se, aí vem aquela condição para que haja essa mudança e essa transformação. Se, com a tua boca, confessares a Jesus como Kyrios, como Deus, como Senhor. Então, a gente percebe que Paulo já está batendo de frente com os gnósticos, não é? Que diziam que Jesus não podia ser Deus. E ele faz uma afirmação aqui: se com tua boca confessares a Jesus como Kyrios. Essa palavra Senhor, Kyrios aqui no grego, ela só é usada para o Deus, para Theos, não é? E em teu coração, aí já começa a diferença. Não é algo que você fala de boca, é algo que foi plantado aonde? No seu coração. E aí a boca fala o que está no seu coração. Então ele diz: se, a condição, com tua boca confessares a Jesus como Senhor, confessar que Jesus é Deus, e em teu coração creres que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o ressuscitou, no caso que citando o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, a fórmula de salvação não está baseada em nada que você faça. Está baseada naquilo que você reconhece como verdade. E ele fecha dizendo assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, há 46 anos atrás, eu, sozinho, examinando as Escrituras, 3 meses, lutando, porque aquilo que eu sempre rechacei, se alguém falasse assim para mim: você vai ser crente. Você é doido, crente, você é louco. Crente é muito burro, é uma pessoa ignorante, é um sujeito que não sabe nada, né? E se ela dissesse: não, você além disso, você vai ainda ser pastor. Agora pirou de vez. Não é só isso. Você vai ser missionário em muitos e muitos países, em mais de 18 países, várias vezes. Você vai morar na China. Eu falei: querido, você tem que ser internado. Isso é impossível isso acontecer comigo. E aconteceu. Não é? Tudo que eu falei aconteceu. Então, aqui eu encontrei
na pessoa do Deus vivo, não numa religião. A solução para a minha vida. Eu, com 33 anos, eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. Acima do superintendente só tinha o dono, abaixo todos os demais funcionários. Eu era orgulhoso, vaidoso, soberbo, fazendo especialização em finanças na Getúlio Vargas. Achava que eu era o cara, né? As minhas roupas eram todas vindas de fora, gravata e tudo, né? Eu passava na porta assim, o lojista, ô, senhor, olha, chegou a tua gravata, coisa assim. E Deus, o que faz? Ele me balança. Ele mostra que aquilo eu não era nada. Ele me arranca, assim que eu me converti, uma paz tão tremenda que eu senti. E quando eu perguntei para o meu irmão Walter o que era aquilo, ele falou, essa é a paz do Senhor. Ele disse, isso não passa? Não, não passa. E se acontecer alguma coisa muito ruim? Não passa, então eu quero que aconteça uma coisa muito ruim comigo. Porque se não passar, eu vou servir esse Deus pelo resto da vida. Aceitei Jesus no sábado, me apresentei na igreja, lá do Itaim, no domingo. Na segunda-feira, quando eu chego, o superintendente me chama e diz, olha, a situação do Brasil aqui está terrível, isso era 79, e infelizmente eu vou ter que sair a campo, né? O Lord Stone, que era o dono, falou que eu tenho que sair a campo, eu preciso de uma pessoa que tenha pelo menos de 15 a 20 anos de ressarcimento, e você é um homem de finanças administrativas, então infelizmente estou te mandando embora. Minha primeira oração respondida. Saí, entrei na minha sala, abri por acaso a palavra de Deus que diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Deus me arrancou dessa posição de uma pessoa que era levada pelos gerentes de banco para comer em Terraço Itália e outros restaurantes, para vender porca, arruela e arame farpado de porta em porta. Eu queria falar desse texto, que ele parece um pouco enigmático, né? Para quem... Se você só falar, buscar o reino de Deus, mas onde está o reino de Deus? Sim. Na verdade, o reino de Deus, na verdade, o Espírito Santo está dentro de você. Sim. Então, quando você busca fazer aquilo que o Espírito Santo manda você fazer, você está trabalhando para o reino dele. Exato. Entendeu? Exato. Então, se você não se submete ao Espírito Santo e às missões que ele quer que você faça, você está fora Sim. do reino de Deus. Entendeu? E é interessante porque a Graça, tua mãe, minha esposa, quando eu abri a palavra para falar com ela dormia na hora, uma opressão terrível, ou ela ficava com raiva e queria chutar a Bíblia, né? E eu dizia para ela, o dia que você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse dia o Senhor vai me devolver o emprego. E foi exatamente isso. Nós estávamos numa reunião dentro de uma casa e ela sempre ficava assim, né? Se o pessoal começasse a falar de Jesus, ela dormia. Ela estava dormindo em cima da mesa, só numa distância razoável, talvez 6, 7 metros, conversando com outra pessoa. Comentei com ela aí essa reação dela. E essa pessoa diz, isso é sintomático, né? Isso tem mão do inferno aí, né? Aí ele falou, tem uma passagem que o inimigo não suporta. Eu falei, que passagem é essa? Filipenses 2:5 em diante. Quando ela falou isso, eu disse, por favor, leia. A Graça que estava dormindo, na verdade o inimigo estava nela, gritou, não leia, e começou a bater a mão, tal. Foi um desespero. 3 horas assim, a gente não tinha experiência nenhuma com isso, achei que ela estava louca. E aí fomos, a gente orando, lendo a Bíblia, fazendo o que a gente imaginava, né? Porque ninguém tinha experiência nenhuma de repreender demônios ali. E ela dizia que ele era mais forte, que entrava pelas costas. E, enfim, até a hora que ela
ficou liberta, foi até uma janela, estava muito pálida, para tomar ar. Aí eu falei, olha, a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E ela falou, onde está escrito isso? Eu tinha tão pouco tempo que eu não sabia, e alguém trouxe para ela e mostrou, e ela foi lendo com muito. Aí a pessoa, a senhora que havia falado de Filipenses 2:5 em diante, disse, olha, dá para ela, para ela ler. E ela começou a ler, com muita dificuldade, a gente orando. Até a hora, quando chega naquela parte, todo joelho se dobrará, confessará Jesus como Senhor. Ela se ajoelhou e aceitou Jesus. Uhum. Não deu uma semana, eu fui chamado para trabalhar na Vilares, onde eu fiquei 12 anos até ter a minha própria empresa. Mas são coisas que ocorreram simplesmente porque um dia eu abri mão de uma religião que eu tinha sincera e realmente encontrei a verdade na pessoa de Jesus. Então, é isso que fala. Porque com o coração se crê pela justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E eu não fui mesmo. E Deus foi me preservando, né? E ele fala, pois não há distinção entre judeu e grego, ou seja, entre gentil e os gentios seriam as nações, né? E os próprios judeus. Uma vez que o mesmo é o Kyrios, Deus, de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí vem o segredo do que a gente, os crentes falam, da novo nascimento, né? Da conversão, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Kyrios, do Senhor, que é Jesus, será salvo. A figura que Paulo empresta aqui é como se uma pessoa estivesse morrendo afogado e começasse e viu. Você lembra daquele filme Titanic, né? Uhum. Aquela moça com apito, né? Tentando chamar atenção e tal. Então, ela viu naquelas pessoas que estavam ali a solução para ela. E ela começou a chamar, né? Isso é o termo invocar. É você realmente chamar, eu quero isso para mim, né? Então ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí entra a minha história, porque o Senhor um dia me tire de tudo que eu tinha feito. Eu amava a parte financeira, administrativa de uma empresa, né? Quanto pior fosse, melhor para mim, eu gostava do desafio. E um dia me chama, né? Outubro de 90, para largar tudo e servi-lo tempo integral. Então ele fala, porque eu já havia entendido, né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Desde que eu me converti, eu entendi a ordem de fazer discípulos de todas as nações. E o Senhor foi ampliando meu leque em termos disso, né? As coisas foram crescendo, eu fui alcançando pessoas aqui e ali. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que está lá em Isaías 52, não é? Porque nem todos obedeceram ao Evangelho. Ou seja, o povo de Israel não entendeu e não entende até hoje, né? Um ou outro. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, e aí vem o versículo que realmente é fantástico, porque aqui não fala de rituais, não fala de frequência, não fala de você dar dízimo ou oferta, nada. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando
Deus me convocou em outubro de 90. Vocês eram bem pequenos, né? E me chamaram de louco. Minha sogra, você já estava agora para ser internado, né? Como que você abandona tudo desse jeito, né? Você com filhos e eu era louco por Jesus. E foi assim, primeira ida nossa foi para a Argentina e de lá aí só foi me levando para muitos países e estamos aí no caminho já há 46 anos. E ele fala, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu estarei agora, né, embarcar agora às 15 horas para um lugar de outra língua, de outros costumes, né, outro tipo de alimento, enfim. E vou encontrar pessoas que o Senhor já está preparando, frutos maduros. Nós estamos orando por isso. Uhum. Homens e mulheres e jovens que vão ouvir e vão ceder o coração para Cristo. E vão ser encaminhados para as igrejas, né? A igreja que nós vamos estar é menonita. Uhum. E isso é algo que faz a diferença, tanto naqueles que estão indo, que eu vou estar dando treinamento, como os que vão receber a palavra. Então, eu tenho certeza que esses 10 que estão indo comigo não vão voltar igual. O Otávio e a Fátima já foram. E a Lau, então vão estar conosco lá, né? Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ou seja, será que essa palavra que o Senhor deu a Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e também para os profetas, será que Israel não conhecia? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, ou seja, os gentios. Com gente insensata eu vos provocarei a ira, ou seja, isso já aconteceu, de crentes colocarem rabinos realmente confrontando e sabendo mais que um rabino. E rabinos famosos, né? Tem até um debate que foi feito aí, o Saião e mais um outro, contra 2 rabinos, né? Eles não têm resposta. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, porque o povo pagão nunca tinha ouvido falar do Senhor. Se Paulo não entrasse lá e outros que foram enviados e pregasse o Evangelho, possivelmente nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Não perguntavam porque ninguém havia falado, né? Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. O que você comenta disso? De tudo que nós falamos. Então, isso aqui eu já falei numa outra live, que é assim, o sistema, ele sabe que quanto mais egoísta você é, mais você vai ficar sobre a ira de Deus, né? E ele sabe, o sistema sabe disso. E ele utiliza todos os meios para que você fique assim, para que quando você está sobre a ira de Deus, você pode ver até na própria palavra, né? O povo era, Deus mandava peste, Deus fazia eles não crescerem, eles eram dispersos, todo tipo de destruição, né? O que a gente vê na sociedade atual. As pessoas totalmente se destruindo, pais destruindo o filho destruindo pais. E você vê que todas as pessoas, elas já estão debaixo da ira de Deus. O sistema sabe disso. Então, o que acontece é que a pessoa, quando encontra a palavra de Deus, ela tem que se fazer a pergunta, né? E isso é uma das dificuldades, né? Será que assim, esse egoísmo que é incentivado, por exemplo, você pega os filmes, por exemplo, quem que é valorizado? É aquela pessoa que fica ostentando, o cara rico,
o cara milionário, o cara que tem um monte de coisa, o cara soberbo e tal. Então, assim, tanto as novelas, os filmes, eles sempre colocam que você é um cara, você só vai ser um cara bacana se você tiver dinheiro, se você for rico, etc. Então, o que acontece? O mundo, ele tá indo justo para ou a pessoa ela fica nesse sentido de querer esse egoísmo, ou ela fica tentando achar religiosidades que a gente está falando. Por exemplo, vou colocar o copo aqui, vou ser abençoado, entendeu? Então ela fica criando meios de meio que aplacar De essa ira. contato com um Deus que ela E não aplacar quer. essa ira com Deus, que mesmo percebe que as coisas estão amarradas, que as coisas não andam, e etc. Mas ele, por desconhecimento da palavra, quando você entende que você. Porque o pessoal não fala o que é pecado. Essa palavra ela é enigmática. O pecado é você querer os atributos de Deus, o que é uma loucura. Satanás passou por isso, Eva passou por isso, e nós passamos por isso todos os dias. As pessoas querem os atributos de Deus, que Querendo é o ser quê? Deus. Exatamente. Então, a palavra é simples. Se você entende que o inimigo, desde o começo, quer que realmente você queira os atributos de Deus, que é o que? Eu quero ser poderoso, eu quero que todos me reconheçam, eu quero que todos me sirvam, entendeu? Enquanto o homem não entender que realmente isso acontece e o sistema usa exatamente isso, a pessoa muitas vezes ela desconhece a palavra de Deus, então quando ela está de encontro com a palavra de Deus, fala, o que a sua natureza deseja isso é uma loucura? Tem como um homem ser Deus? Não, não existe. Tem como ter os atributos de Deus? Não, isso não existe. Então quando ele reconhece que isso é uma loucura, ele aí se submete a Deus, que é o que? É você convidar Deus para sua vida, entendeu? Fazer a vontade dele, entendeu? Porque isso é feito através do Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo ele entra através quando você reconhece que Jesus Cristo é o único Deus, não existe outro, não existe outro homem que é Deus, não, ele é o único Deus, né? Ele se encarnou e a gente tem que ver nele que ele é o único Deus, Uhum. entendeu? E aí você pede para ele, Senhor Jesus, eu sei que você ainda está vivo, entra na minha vida, vem ser meu Deus. Uhum. E ele falou que quando ele subisse aos céus, ele deixaria o Espírito Santo para nos guiar, né? Que era outro parágrafo do mesmo nível, não é igualzinho a ele. E aí você sendo batizado, ou recebendo o Espírito Santo, você começa a fazer aquilo que você falou. Você começa a trabalhar para o reino dele. Né? Você começa a evangelizar, você começa a se doar mais para o próximo, a você amar mais o próximo, entendeu? Então você se torna o quê? Um agente de Deus para essa terra. Você se torna as mãos de Deus Uhum. para essa terra, fazendo o quê? Ajudando pessoas, transformando vidas, sendo bênção, entendeu? Aí toda aquela ira de Deus que estava sobre você, ela é desfeita não só por causa de Jesus, porque ele aplacou essa ira, né? Porque antes a ira de Deus era aplacada como? Sacrifício, entendeu? Era aplacada, mas não era retirada. Uhum. Só com a vinda de Jesus Cristo, que era o Cordeiro É que perfeito, a palavra cobria, né? Cobria os pecados. é que realmente foi coberta essa ira de Deus, né? E Deus nos vê de outra forma, não como antes, mas através de Jesus ele vê Uhum. de outra forma. E é isso, assim, que nem, por exemplo, também eu fui na igreja, que eu tô indo na igreja, eles falaram da importância do jejum. Hoje as igrejas não falam mais sobre jejum. Por quê? É uma ferramenta poderosíssima espiritual, porque Deus só vai usar a sua vida se você quebrar o seu orgulho, a sua soberba e a sua vaidade. Perfeito. Entendeu? Então, se você quebrando isso, Deus vai te usar muito melhor. Uhum. Entendeu? Ele vai te dar clareza sobre o mundo espiritual. Entendeu? Então, Alguns poderiam falar, mas o ímpio prospera, cresce, não é? A prosperidade real não está nos seus bens, não está aquilo que você pertence, porque eu que vivi, convivi
com gente da alta, eu vi muita gente assim que nem mais precisava trabalhar, né? Quantidade de recursos. E o sujeito totalmente esfacelado em termos familiar. Pessoas assim, embriagadas, drogadas, né? Separou, já casou com 2, 3, 4, ou seja, coisas desse nível, né? Mas você percebe que essas pessoas, pai, que você fala ditas ricas, porque o rico não, ele não é rico para sempre, às vezes, né? Sim. Ele está numa posição que muitas vezes, É. principalmente empresário que Sim. vê a pandemia, quantas pessoas que eram Quantos? ditas ricas e de repente Sim, caiu. sim. Então, assim, o rico não é rico para sempre. Isso não sustenta nada. Então, assim, o que acontece é, por exemplo, se você tem riqueza, usa a sua riqueza para fazer o bem. Uhum. Usa a sua sabedoria, a sua inteligência para fazer o bem da pessoa, ajudar as pessoas. Porque não adianta nada você ter algo e não tornar esse mundo melhor. Exatamente. Então Entendeu? a gente percebe que fora os pactos, né, que a gente sabe de pessoas que fazem exatamente com o inimigo, né, que recebe, e eu já vi muitos que se converteram e me contaram, recebem bens, recebem uma série de coisas, mas o preço, né, nós temos o Xande, que era daquele que cantava lá no programa da Xuxa, né? Ele era o crooner, né? Cabelão, loiro, tem quase 2 metros de altura, forte, né? E ele fez pacto com o inimigo mesmo. Dizia ele que o demônio sentava do lado dele. No carro, ninguém sentava ali. Mesmo pessoas que eram namoradas estavam lá para trás, né? E o bicho falou, olha, o que você quiser eu te dou. E ele falou, eu quero isso, 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 isso. E ele falou, só que tem um preço, né? Quando você chegar a uma idade, eu não lembro se era 50 anos, coisa parecida, você vai subir num prédio bem alto, vai fazer um show ali em cima, e depois você vai se atirar. E ele falou, tudo bem, na boa, né? Ele era envolvido com drogas, tudo que você possa imaginar. E um dia ele está caminhando na rua, ele tocava todo tipo de instrumento, e ele começou a ouvir uma música desafinada, horrível, né? Ele foi seguindo, ele é muito intrometido, e é mesmo, cara, joia pra danar, mas ele é um cara assim que... E chegou, né, no lugar, era uma igreja pequena, ele entrou, viu, né, as coisas e tal, ele subiu no palco, começou a ajustar, um momentinho tal, ajustou, né, que estava fora do tom, não sei o que, tal, sentou, e naquele dia o pastor prega e ele recebeu Jesus. E eu tenho fotos, né, dele, ele queimando estúdios dele, que tinha tudo que ele tinha era... E na foto a gente vê assim, algumas figuras esquisitas, né? Fogo. E ele então foi liberto. Ele esteve comigo quando nós fomos lá para Marrocos. Ele não era pastor, não era nada. Mas ele foi com a gente, primeiro na Espanha, depois lá em Marrocos, foi uma benção, né? E nunca mais nos deixamos de falar. Hoje ele é um pastor, assim, com um ministério fortíssimo dentro da África. Ele tem vários filhos africanos, né, que eles foram adotando. E o ministério dele agora repercute no mundo todo, né? Mas isso por quê? Porque ele foi liberto, todo o dinheiro que ele tinha, todas as coisas. Ele falou, Raul, era tudo trapo, né? Era de imundícia, era tudo fruto de coisas que não servem. Bem, eu acho que para hoje nós queria só dar uma pequena introdução no capítulo 11, porque só quando nós voltarmos lá é que a gente volta a falar. E é um capítulo 11 muito interessante. Tem grupos de cristãos que acham que a igreja substituiu Israel, que hoje nós somos o Israel de Deus, como se Israel fosse rejeitado, né?
São pessoas que eu sempre brinco, eu acho que nunca leram o capítulo 11 de Romanos. Nós não vamos explicar, só vou ler algumas coisas, mas na próxima vez a gente volta e conversa. Uhum. Então, Paulo diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta é não, né? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Uhum. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nós vamos estar comentando isso na próxima reunião. E espero que da outra vez você esteja conosco de novo, Uhum. porque eu gosto muito quando você fala, Uhum. tá bom? Aliás, hoje eu quero te agradecer de público que você fez ontem um trabalho para nós. Eu precisava da vacina, né? Você entrou no canal do governo, então conseguiu passar para mim, para graça. E aquilo que você fez realmente foi uma benção. Talvez eu nem pudesse viajar por causa disso, tá bom? Então, Foi muito com a ajuda de obrigado. Deus aí, né? Então, Vamos. Você teria alguma palavra final? não, acho que eu falei tudo, né? Então, É. tá tranquilo. Então você ora. Vamos. Agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui, Senhor, que essa palavra possa transformar profundamente, Senhor, a alma das pessoas que estão tão cansadas, tão doentes, Pai. Que isso seja a cura, Senhor, da alma das pessoas, para que realmente elas sejam libertas, Pai, desse sistema que só quer destruir a alma delas, Pai. Que realmente elas se submetam ao Senhor, ao seu Espírito Santo, possam, Senhor, ser agentes do Senhor aqui nessa terra, para, Senhor, levar bênção, transformação e libertação para as pessoas que ainda não descobriram a verdade. Que essa verdade possa ser revelada, que muitas vezes ela é tão escondida, Senhor. Que realmente muitas pessoas possam realmente dar atenção e entender o que está sendo falado, Pai. Que o seu Espírito Santo toque no coração delas e haja uma libertação, Senhor, do nosso país e do mundo, Senhor. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós terminamos mais um podcast. Espero que isso de alguma maneira possa tocar a tua vida. Sei que você só vai ouvir isso depois que eu volte lá do Paraguai. E na próxima reunião estarei falando dos resultados, né, o que aconteceu nessa viagem. E dessa forma você vai tomar conhecimento do que o Senhor faz quando alguém se coloca nas mãos dele para poder estar indo e pregando o verdadeiro evangelho. Tá bem? Que Deus nos abençoe. E se você gosta do conteúdo, compartilhe, né? Quanto mais vocês compartilharem, creio que muitos vão ser beneficiados por essa mensagem. Hoje eu estou perto de 49 mil e poucas pessoas, mas isso ainda pode ser ampliado se for essa vontade do Senhor. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.